Olá, um bom dia, meu amigo, um bom dia, minha amiga. Estamos aqui, com a graça do Senhor, no 12º dia do nosso encontro especial, 40 dias de oração. Esses dias, eu tenho convicção de que estão sendo dias especiais e maravilhosos na minha vida, tenho certeza que está sendo na sua vida também. Eu estou aqui com 4 companheiros, 4 pastores, pastor Francisco Natalim, pastor João Marcos, pastor Miqueias, pastor Luiz Leão. Agradeço a vocês pela presença e a você também, nosso muito obrigado. Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Neste momento nós vamos pedir a bênção do nosso Papai do Céu nessa reunião, ok? Vamos falar com Deus? Eterno e maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, muito te agradecemos por todas as bênçãos que tens nos enviado. Especialmente, Senhor, te agradecemos pelo dom da vida e a vida eterna que em Cristo recebemos mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Também te agradecemos por esses momentos que vamos aqui considerar a tua palavra, que a mesma alcance cada coração de cada ouvinte e que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos dando continuidade. Verdades reveladas, né? Tá com o seu livrinho na mão aí? Porque nós vamos discutir hoje um assunto bem interessante, falando sobre criação, né? E aí os colegas aqui terão a liberdade de comentar, de falar. Eu tenho algumas dúvidas, eu tenho certeza que você tem dúvidas também, e essas dúvidas serão tiradas, né, aqui com esses profissionais. Vamos trabalhar em cima de uma ideia, né? A criação. Quando se fala de criação, eu tenho uma dúvida, tá? Porque a gente sabe que o mundo, ele surgiu assim de uma explosão, né? E aí foi feito aí. Aí algumas pessoas dizem que foi criado. E aí eu preciso que vocês tiram essas dúvidas. É criado por quem? A primeira pergunta, foi criado por quem o mundo? Isso foi criado mesmo, né, realmente? Irmão Ailton, a gente precisa considerar o que a palavra de Deus diz. Certa vez, meu filho chegou da escola e disse: pai, o professor disse que o homem veio do macaco. Eu falei para ele: filho, leia Romanos 3, verso 3. Aí diz assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se ele não falou de acordo com a palavra de Deus, então isso não é verdade, porque a palavra de Deus diz que o mundo foi feito por ele e também esse Deus que criou o mundo, nós entendemos que foi a pessoa de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 10 está escrito: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Em João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas no mundo, nós podemos mostrar muitos textos provando que foi Deus que fez todas as coisas. E esse Deus foi a pessoa de Jesus Cristo. Tá, muito bem. Ouvi anteriormente comentando que existe um Deus, né? Então, se foi Jesus que criou, então, quem é Deus nesse particular aí? Que criou céu, terra, mar? Como é que funciona isso? Porque hoje não tem a teoria da evolução, do criacionismo, da teoria da evolução, enfim. Então, é bem claro, como o pastor Nathalie mencionou, tem vários textos na Bíblia falando sobre a criação feita por Deus, né? Nós encontramos em Hebreus, por exemplo, capítulo 11, verso 3, o texto que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito. E a Bíblia ali no livro de Gênesis, ele começa falando os detalhes da criação. Então, no princípio, criou Deus, céus, a terra, e ele vem mencionando como era a terra e como ela se tornou no final daquela semana da criação. Então, todos os dias foram criados algo novo.
E é fantástico, né? O assunto da criação realmente é fantástico. E eu fico até admirado assim de ver que quando nós olhamos pelo que está escrito na palavra de Deus, é bem em contraste com o que, às vezes, as teorias que as pessoas elas tentam provar. A pessoa precisa até mais de fé para acreditar nessas teorias do que na própria palavra de Deus. Interessante, pastor Miqueias, que também encontramos em Salmo 33, aqui no verso 6 e o verso 9, dizendo que a palavra do Senhor, né, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus e todo o seu exército pelo Espírito da sua boca. E o verso 9 diz, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Interessante. Então, no caso, através da palavra as de coisas Deus. começaram então a surgir. Exatamente. Muito bem. Então, pelo que eu entendi, se não tiver um criador por trás disso, as coisas então não têm sentido. Seria mais ou menos isso? Perde o sentido? Por isso chama teoria? Seria isso? Não só perde o sentido, mas hoje nós percebemos que o mundo em si, ele não pode apenas ser criado e deixado de lado, certo? Porque hoje nós se fosse criado e deixado de lado, como que nós poderíamos explicar a nossa subsistência? Como poderíamos explicar o crescimento de uma planta? Como poderíamos explicar um neném crescendo no ventre de uma mãe? Certo? Então, não foi apenas criado, né? Além de ser criado, ele é mantido. Isso. Queria comentar um pouquinho mais a respeito do que está falando o irmão Miqueias. O importante é ver, por exemplo, que a natureza, nós observamos que essa natureza revela claramente um desenho. E onde há um desenho, há um desenhista, né? E tudo que nós observamos, entendemos que existe esse Criador. Houve um Criador. Para compreender que o Criador, ele criou da nada. Não é como fala a palavra de Deus? E nós, seres humanos, fazemos aquilo que já está criado. É uma diferença, né? Mas em Deus, ele cria da nada. E que um pensamento que diz assim, na formação de nosso mundo, Deus não dependia de substância ou matéria preexistente. Ao contrário, todas as coisas materiais e espirituais surgiram perante o Senhor Jeová ao seu comando e foram criadas para seu próprio desígnio. Então, ele não dependia de substância ou matéria preexistente. E uma coisa a mais, ele, ao criar as coisas, não deixou tudo depois pelo acaso, senão que ele mantém, sustenta ainda. E tem alguns textos que eu gostaria de compartilhar. Por exemplo, em Isaías 40, 12, diz: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos seus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças. Tem outro texto que está em Salmos, que diz assim, Salmos capítulo 65, tu visitas a terra e a regas grandemente e enriqueces. O rio de Deus está cheio de água, tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparado. Continua o verso, e mostrando que ele não deixou de lado, sino que ele sempre está constantemente sustentando, mantendo. Né? Isso é importante. Então, ele, além dele ter criado, ele mantém, então, os mundos. E, por sinal, quando se trata de criação, a gente percebe que lá no início ele criou o ser humano, né? Tem alguma ideia em relação a isso, Miqueias? Porque quando se trata da evolução, né, do evolucionismo, que veio para a explosão, etc., então não tem base isso, né? Então é uma teoria. Então, como provar? Porque nós temos aí o ser humano cheio de complexidades, né? Tem N estudos em relação ao ser humano e é muito complexo ainda. Tem alguma curiosidade, algum detalhe em relação a isso? Tem sim. Inclusive, em Gênesis capítulo 1, versos 26, é um verso muito conhecido. Só relembrando, Deus também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
E tem a ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós percebemos, pelo que está escrito na palavra de Deus, que o homem foi criado à imagem de Deus. E falando sobre as curiosidades, o próprio Davi, ele escreveu em Salmo 139, verso 14, eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso foi criado. Davi ficou assim, espantado, né, com tantos detalhes sobre o corpo humano. E se nós formos olhar, o corpo humano realmente ele tem muitos detalhes que, para funcionar em perfeita sincronia, nós temos a convicção, como o pastor Leão mencionou, que tem um ser criador mantendo todas as coisas em perfeita harmonia. Então, só algumas curiosidades, né? O coração humano, por exemplo, ele bombeia cerca de 7.570 litros de sangue por dia, através dos vasos sanguíneos. O corpo humano, por exemplo, nós temos os 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, tato, olfato e paladar. Então, esses sentidos são um sistema altamente especializados que nos permite interagir. Por exemplo, você está nos ouvindo hoje, você está utilizando a visão, a audição, certo? Nós estamos utilizando aqui a fala. Então, assim, são ferramentas, são meios que Deus nos proporciona para podermos interagir com o mundo. E, como várias outras curiosidades, o esqueleto humano, por exemplo, é composto de 206 ossos que fornecem suporte, proteção, nos permite nos movimentar, nos permite andar em perfeita sincronia. Então, todos os detalhes da criação, tanto no corpo humano, como nos animais, como nas flores, na natureza, nós percebemos a marca de uma criação divina. Interessante, né? Estamos estudando verdades reveladas, o assunto é sobre criação. E quando se trata de criação, foi falado aí vários detalhes em relação ao homem. Agora tem um ponto que me chama a atenção, eu gostaria que vocês comentassem a respeito, se puderem, é sobre tarde e manhã, né? Por exemplo, o dia ele tem 24 horas. Mas a gente percebe que meia-noite começa o dia, correto? Meia-noite começa o dia. Tem alguma coisa que vocês podem nos explicar em relação a isso lá na criação, sobre esse ponto? Porque 24 horas começa meia-noite. Então, meia-noite e 1, bom dia. É o que nós temos em mente, é o que nós sabemos. Tem alguma coisa aí sobre essa criação, desse detalhe? É um contrassenso, né? Meia-noite começa o dia. Meia-noite é a parte mais escura, né, das 24 horas. Mas, como nós conhecemos e buscamos o conhecimento pela palavra de Deus, no próprio capítulo da criação, primeiro capítulo, Gênesis, né, Origens, encontramos várias vezes dizendo: e foi a tarde e amanhã o primeiro dia, foi a tarde e amanhã o segundo dia. Então, cada dia Deus havia preparado já para que cada coisa viesse à existência para o ser humano. Foi preparado o jardim, a casa para os nossos primeiros pais. E essa tarde e amanhã é justamente a tarde, a parte noturna, a parte da noite escura, e amanhã a parte do dia, a parte clara. Muito bem, irmão Ailton. Tem um detalhe interessante, nas 2.300 tardes de manhã, em Daniel 8:26 diz assim: a visão da tarde e da manhã é verdadeira, só daqui a muitos dias se cumprirá. Então, o fato é que tarde e manhã se refere a dias. Quando se refere a sacrifício, é manhã e tarde. Então, é importante a gente não se confundir nisso daí. É um detalhe bem interessante, né? Porque as pessoas querem transformar 2.300 tardes de manhã em sacrifício, quando na verdade não é. Uma profecia é a profecia mais longa da Bíblia. Muito bem, então o dia são 12 horas, parte clara, 12 horas, parte escura. Então não começa meia-noite. Então, justamente, o pastor Não João... começa meia-noite, que hora começa então o dia para vocês?
Então, nós temos alguns versos na Bíblia falando do pôr do sol ao pôr do sol. Então, até tem a questão das vigílias da noite, né? Certo. Então, se nós vermos, o povo de Deus, eles tinham as separações, acho que era 4 vigílias que tinha na parte da noite. 3 em 3 horas. Justamente. Então, ali é a parte escura, que seria a parte tarde, que o João Marcos mencionou. E a parte clara da manhã se refere ao dia. Então, se nós pegarmos o tempo, as 24 horas, marcando de um pôr do sol ao outro pôr do sol, nós teremos toda a parte escura e toda a parte clara, se referindo aos dias. Lá em Gênesis Interessante. encontramos, né, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E algo interessante também, por exemplo, eu estou trabalhando, aí chegou a parte escura. O que a gente diz? Vamos embora porque já acabou o dia. Né? Então, Deus é muito sábio e tudo que ele faz com perfeição, sem necessidade de alterações, de reparos, porque Deus é um Deus perfeito. Muito bem. Eu gostaria que vocês... Pode falar, Miquel. Só mais um detalhe para enriquecer, se referindo à questão da criação, é interessante que hoje muitos acreditam que foi milhões de anos, foi evoluindo, como foi mencionado no início, os textos, e mencionou a criação em dias literais. E realmente esses dias literais, ele marcou o tempo que nós conhecemos hoje como semana. Então a criação ela se deu realmente em 7 dias literais, composto esses dias de tarde e manhã, e tudo foi criado em 6 dias. Tudo que nós conhecemos hoje foi criado em 6 dias. E, tem 2 pensamentos do Patriarcas e Profetas que eu gostaria de compartilhar aqui. O primeiro está na página 111. O próprio Deus mediu a primeira semana como modelo para as semanas sucessivas até o final do tempo. Como todas as outras, constituiu de 7 dias literais. Então, esse é o primeiro pensamento. E o segundo, na próxima página 112, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército delas pelo espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. A Bíblia não admite longas eras em que a terra vagarosamente evoluiu do caos. De cada dia consecutivo da criação, declara o registro sagrado que constituiu de tarde e manhã, como todos os outros dias que se seguiram, e no final de cada dia dá-se o resultado da obra do Criador. Interessante. Pode falar, Luiz Leão? Só uma palavrinha mais ao respeito do dia, porque muitos falam tarde e manhã representa um dia, né? Jesus falando em João capítulo 11, versículo 9 e 10, ele disse, respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Ele comenta que 12 horas são a parte clara, a parte dia, porque continua o texto dizendo o versículo 10. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Falando que o dia tem 24 horas, como foi criado lá na criação, né? Tarde e amanhã. Um dia. Muito bem. Interessante. Estamos estudando aí sobre a criação, verdades reveladas. Temos a convicção baseada na Bíblia, o que eles mencionaram aqui, que Deus ele é o Criador, ele também é o mantenedor, né, de todas as coisas. Então, quando se trata de evolução, é realmente uma teoria, né, que quando se trata de bilhões de anos, também está totalmente contrário ao que nos fala. Entendeu? Deu para entender isso aí. Muito obrigado a vocês pelas informações. Amanhã, às 17 horas, estaremos aqui de volta, né, aprendendo um pouco mais sobre esses assuntos maravilhosos. Deus te abençoe ricamente e até amanhã com a graça do Papai do Céu. Até mais, amigos. Nosso muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado. Tuas obras, ó Senhor.
esquecido.